Olá, galerinha do nono ano. Bem, esse nosso encontro, na verdade, ele é uma faixa bônus, ele é um vídeo de revisão e dicas importantes para a nossa V7, ok? Bem, a V7, né, que tem como conteúdo o capítulo 8, a Guerra Fria, e o capítulo 9, ditaduras na América Latina. Bem, vamos começar então pela Guerra Fria, né? O que é a Guerra Fria? Na verdade, pessoal, a Guerra Fria ela começa ali a dar sinais já no final da Segunda Guerra Mundial. A Guerra Fria é exatamente essa divisão do mundo em dois polos rivais, né? De um lado, a União Soviética, representante do socialismo, e do outro lado, os Estados Unidos, representantes do capitalismo. A guerra tem esse nome Guerra Fria porque essas duas superpotências nunca chegaram a disputar diretamente, né? Eles nunca entraram em guerra diretamente, mas estiveram envolvidos em praticamente todos os conflitos do mundo, né? Ali nas décadas de 50, 60, 70 e 80. Né? Então, 50, 60, 70, 80, praticamente 4 décadas, né, nessa disputa, né, entre esses blocos rivais. Bem, e eles estavam sempre correndo atrás de áreas de influência, então eles vão estar sempre ali buscando países para se juntarem ou ao bloco capitalista, no caso dos Estados Unidos, ou ao bloco socialista, que é o caso da União Soviética. A União Soviética, por exemplo, vai tentar ali levar para o seu lado praticamente todo o leste europeu, né? O que vai ficar conhecido como cortina de ferro, né? Eram assim que os capitalistas, principalmente a Inglaterra, né, o primeiro-ministro inglês deu esse nome, né, de cortina de ferro a esse leste europeu que era a área de influência da União Soviética. Mas, na verdade, os dois lados estavam buscando áreas de influência. E tudo que a União Soviética fizer com um nome, os Estados Unidos vão fazer igual com outro nome e vice-versa. Tudo que os Estados Unidos inventar, criar, a União Soviética vai copiar, só que com outro nome. É o caso, por exemplo, da OTAN e do Pacto de Varsóvia. Né? A OTAN é uma aliança econômica e militar, né? Principalmente uma aliança militar do bloco capitalista. Já o Pacto de Varsóvia é uma aliança do bloco socialista, ok? Outro ponto bastante importante é que eles vão estar sempre disputando tudo e qualquer coisa, qualquer área, que esse momento vai ficar muito conhecido pelas propagandas, né? Pelo cinema, que vai estar sempre tentando exaltar um lado e negativar o outro. Então, se é um filme de Hollywood ou uma propaganda estadunidense, vai colocar sempre os Estados Unidos como, né, como os heróis e a União Soviética como os grandes vilões. A mesma coisa vai acontecer na União Soviética. Se é um filme, se é uma propaganda produzida pela União Soviética, vai estar sempre exaltando, né, o socialismo e tentando negativar a imagem do bloco capitalista. Então, essa guerra ela não é só no campo militar, ela também é no campo científico, é no campo da propaganda, é no campo ideológico, principalmente, ok? E nós temos que falar, por exemplo, da doutrina Truman, né? A doutrina Truman, ela vai ser exatamente ali um altíssimo investimento que os Estados Unidos vão fazer, na Europa principalmente, para que esses países não entrem em crise e não corram risco de ir ali para o lado da União Soviética. Então, os Estados Unidos preferem que a Europa esteja economicamente forte, com um capitalismo forte,
do que perder esses países para a União Soviética. Bem, alguns países, né, como China e Cuba, vão fazer a Revolução Socialista, né? Cuba, por exemplo, vai ser ali um ponto importantíssimo para os Estados Unidos, exatamente pela proximidade, né, de Cuba com os Estados Unidos. Então vai criar ali um sinal de alerta. Mas nós vamos falar sobre essa questão desse sinal de alerta daqui a pouquinho, quando nós formos para o capítulo 9, tratar de ditaduras na América Latina, beleza? Então segura essa informação. Vamos falar então da Revolução na China, né? A Revolução na China, ela acontece, a China se torna socialista, e a China ela vai passar por um momento chamado de Revolução Cultural, né? Que é exatamente a tentativa de eliminar qualquer traço de capitalismo da cultura chinesa, né? É como se fosse uma reinvenção da sociedade chinesa, ok? Bem, lembrando que esse mundo é polarizado. A Alemanha, por exemplo, o Muro de Berlim é a materialização dessa divisão, desse mundo bipolar. Se existe um lugar que a Guerra Fria pode ser tocada, sentida, é no Muro de Berlim, que dividiu um país, ok? Bem, então, são os principais pontos do capítulo 8. Vamos para o capítulo 9? Lembra que eu falei que a Revolução Cubana, né, quando Cuba se torna socialista, vai acender um sinal de alerta gigantesco nos Estados Unidos? Porque como um território tão próximo aos Estados Unidos se torna ali, né, um local de economia, de política socialista. Isso vai fazer com que os Estados Unidos não queiram que essa revolução se espalhe pelo resto do continente americano. Então, os Estados Unidos vão começar a apoiar uma onda, né, de governos ditatoriais na América Latina, ok? A Operação Condor, por exemplo, é um forte indício disso, né? Os Estados Unidos, por exemplo, vão dar treinamento militar, vão ajudar, né, os países, os governos ditatoriais latino-americanos a se estabelecerem, com medo de abrir espaço para governos de esquerda. Então, com medo de governos de esquerda se instalarem no continente americano, né, principalmente na América Latina, os Estados Unidos vão apoiar ditaduras, ok? E a Operação Condor é um exemplo muito forte disso. As ditaduras, de uma forma geral, elas têm muita semelhança mesmo. Então, é importante vocês olharem as características de cada uma delas. Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia, mas elas têm semelhanças muito fortes, muito marcantes. São governos violentíssimos, são governos que não respeitam as individualidades, são governos que se utilizam da censura e da tortura. Falando em censura, falando em tortura, não tem como a gente não lembrar das Mães da Praça de Maio, ok? Um movimento que existe até os dias de hoje. São mulheres que hoje, né, lutam para tentar achar seus netos, mas na verdade as Mães da Praça de Maio eram mulheres que foram presas, torturadas muitas vezes, e perderam seus filhos para o governo militar, e elas lutam, elas chamam pelos nomes dos seus filhos desaparecidos na Praça de Maio, né, toda quinta-feira lá na Argentina, e é algo assim emocionante e é um sinal de resistência, ok? Bem, pessoal, esse foi aqui uma pincelada, né, dos principais pontos desse capítulo, né, Guerra Fria e ditadura. Lembrando, voltando a falar um pouquinho da Guerra Fria, a gente tem que lembrar que houve perseguição dos dois lados. Quem tinha tendência de esquerda, quem era socialista,
e estava num país capitalista era duramente perseguido, e quem estava no bloco socialista e tinha tendências capitalistas também era duramente perseguido, ok? Nos Estados Unidos, por exemplo, tinha um deputado, né, Joseph McCartney, né, que inaugurou o macartismo, que era uma verdadeira caça às bruxas a qualquer pessoa que tivesse ali uma tendência à esquerda, né, ou que era contra o governo, né, tinha alguma crítica, era perseguido, era acusado de comunista, era muitas vezes preso. E do lado da União Soviética também, Stalin foi um ditador, Stalin perseguiu todo mundo que tinha ideias contrárias a ele, né? Julgamentos forçados, campos de concentração, né, os gulags, enfim, a perseguição existiu dos dois lados. Então, esse foi um resumo dos pontos principais do capítulo 8, Guerra Fria, e o capítulo 9, Ditaduras na América Latina. Ele, na verdade, ele mostra muito as semelhanças desses regimes ditatoriais, e o que a gente precisa aqui destacar é por que tantas ditaduras surgiram praticamente ao mesmo tempo na América Latina. E isso tem muito a ver com o medo que os Estados Unidos tinham do socialismo se espalhar na América Latina, e por isso ele não só incentivou, como muitas vezes atuou diretamente nos golpes e na instalação das ditaduras, como é o caso chileno, por exemplo, que os Estados Unidos vão enviar soldados para ajudar no golpe do Pinochet, ok? Bem, pessoal, como eu disse, esses são os principais pontos dos 2 capítulos da nossa AV7, capítulo 8 e capítulo 9. Até o nosso próximo encontro e uma ótima AV7 para todos vocês. Beijinhos. Tchau, tchau.